Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver uma questão de processo civil? Veja só a questão de agora. Ela nos diz o seguinte: a publicidade dos atos processuais tem irrefutável relevância para o Estado democrático de direito, além de configurar garantia fundamental prevista na Constituição Federal. A respeito do tema, o CPC prevê que os atos processuais são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. Sabe que é outra questão que a gente precisa ter muito cuidado, é aquela que envolve segredo de justiça. Por quê? Porque existe aí uma incidência muito grande daquelas causas que são ali, daqueles assuntos, daqueles objetos que envolvem o processo e que devem correr, que fazem com que o processo tenha que correr em segredo de justiça. Então, tente ter isso muito fresco em mente, porque fatalmente aparece uma questão de processo civil em que diz aí, em que quer saber se você sabe a exceção aí da questão dos atos terem que ser públicos, né? Ou seja, daqueles processos que terão que correr em segredo de justiça. Vamos analisar então? A A e a C já vem no mesmo pacote, porque elas falam sobre arbitragem. Veja só o que diz a A. Aqui devem correr em segredo de justiça, então, processos que versem sobre arbitragem, salvo no caso de cumprimento de carta arbitral. Veja, não é necessariamente todos os processos que tratam aí, que envolvam arbitragem, que tem que correr em segredo de justiça. E aí a C também está errada porque diz o seguinte, que versem sobre arbitragem desde que a confidencialidade seja estipulada em instrumento público. Não é isso. Então vamos ver por que as duas estão erradas. Diz o 189, inciso 4, que versem sobre arbitragem, de fato, né, vão correr em segredo de justiça, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, o que já torna errada a letra A, porque ela falava salvo no caso do cumprimento da carta, e na verdade é inclusive, certo? Desde que no âmbito dessa arbitragem tenha sido estipulado que a confidencialidade era uma cláusula, né, que o assunto ali discutido era confidencial, e essa confidencialidade deve ser comprovada perante o juízo. Ou seja, o porquê a questão que está sendo aqui discutida é confidencial. Tá? Lembrando que a arbitragem é um meio de solução alternativa de conflitos, certo? Pelo qual as partes podem se utilizar e geralmente acontece ali no âmbito contratual, em que as partes estabelecem ali a arbitragem como meio de solucionar um conflito futuro. Então, elas estabelecem ali inicialmente, já no âmbito do contrato, que se houver um conflito, vão resolver pela arbitragem. Mas muitas vezes não é possível lá no âmbito da arbitragem resolver a questão e aí então vai ser necessária a propositura de uma demanda judicial. Nesse caso, então, se tinha uma cláusula de confidencialidade, ela vai fazer com que esse processo judicial também corra em segredo de justiça? Não necessariamente. Ela pode fazer desde que seja comprovado perante o juízo essa confidencialidade. Certo? Então tem que ter toda aí essa prova, essa demonstração para que de fato sejam atos que não corram de forma pública, mas sim em segredo de justiça. Tá? Então, já eliminamos a A e a C. Vamos ver a próxima, então. A letra B. A letra B está certa, porque ela mata exatamente o que diz a resposta. Quando vai tramitar em segredo de justiça, quando o interesse público ou social assim exigir. De fato, diz o 189, ou melhor, o 189 traz como uma das hipóteses de processo em segredo de justiça, quando assim exigir o interesse público ou social. Então, quando houver ali algo que possa envolver a sociedade ou mesmo ali o interesse público em geral e que demande que isso seja sigiloso, tá bom? Aí, então, vamos verificar as demais alternativas que nos restam, que são a letra D e E, que versem sobre tributos e fiscalização, ou letra E, que verse sobre filiação desde que haja pedido das partes. Não acontece isso. Em primeiro lugar, porque quando a gente fala sobre tributos e fiscalização, nada é dito no tocante, essa hipótese não está no código, que verse sobre filiação também não está no código, não desta forma, a gente pode pensar ali, mas na filiação quanto matéria de direito de família, né, quanto ali a relação entre pais e filhos, é uma matéria que de fato corre em segredo de justiça? Sim. Só que aí a gente tem as ações que versem sobre direito de família, o segredo de justiça é regra, não precisa haver pedido ou requerimento formulado pela parte nesse sentido, razão pela qual a D e a E também não estão corretas. Certo? Então, chegamos de fato à nossa resposta, que falava aqui do interesse social e do interesse público e social, que faz com que esses processos corram em segredo de justiça. Espero que você tenha acertado. Até a próxima.
Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!